de bem com a vida. Eu sou regional. Eu sou regional. Desde o primeiro dia eu vim pra espalhar alegria no ar. E ao meu lado só tem gente feliz, que gosta de sorrir, que gosta de cantar. Eu sou regional e estou sempre com você. Eu sou a música que faz a vida acontecer. Eu sou regional, pois acredito no amor. Eu sou 90.3, porque eu sou feliz. Eu sou regional, mais perto de você. XYV 383, Rádio Regional FM 90.3, mais perto de você. Uma emissora afiliada à Sete e à Bet. Rádio Regional FM 90.3, Superintendente Jailton Batista. Debate regional. Muito bem, gente, chegando para mais um debate regional, sejam todos bem-vindos à nossa Regional FM, uma emissora do Grupo São Mateus, que tem na direção de Renato Guimarães a superintendência de Jailton Batista. Essa é a sua 90,3. Esse é mais um debate regional. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de hoje. Comigo na bancada, fazendo a nossa divisão de atenção com você, Juscelino Castro. Boa tarde. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes em mais um debate regional, em mais um sábado aqui na sua Regional FM 90.3. Lembrando que nós estamos aqui pelos nossos meios sociais, Facebook, YouTube, o nosso site, o aplicativo Rádiosnet e, claro, pela frequência 90.3 para todo o Vale do Jaguaribe. Todas as cidades do Vale do Jaguaribe ouvem a 90.3 através da frequência e mais de 10 cidades no Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, para você participar com a gente, os nossos canais é o nosso WhatsApp 981190050 e também os nossos telefones. Você, a partir de agora, fica conectado com a gente porque vamos ter agora um bate-papo super importante falando de água, a importância da água em nosso organismo. Qual é o benefício? Existe a quantidade limitada ou ilimitada de beber água? E vamos falar sobre esse assunto com nossa convidada de hoje, Juscelino. Exatamente, Zé Luiz. Vamos receber a Aline Maiara, nutricionista da Secretaria de Saúde do município de Limoeiro do Norte. Ela atua no NASF, que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. E desde já a gente agradece por ter aceito o nosso convite e participar conosco do debate regional. Doutora Aline, uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É um prazer. Zé Luiz, Juscelino. Primeiramente, agradecer o convite, é sempre bom estar vindo falar sobre saúde, deixar as pessoas um pouco mais esclarecidas de determinados assuntos. Às vezes, alguns assuntos que já são tão batidos, mas que mesmo assim muitos ainda tem muitas dificuldades, né, de entender determinadas coisas, como a água. Eu até coloquei alguns tópicos aqui que eu acho que vai ser bem interessante para estar esclarecendo para a população que está assistindo. Muito bem. A informação é poder, né? E quando nós temos a informação correta, a gente tem uma mudança de hábito e isso reflete diretamente na qualidade de vida de todos nós.
Bom, vamos começar falando, Juscelino, você que tem aí as honras de começar o nosso bate-papo com a nossa convidada, e você que está em casa, fica atento porque o debate regional começa agora falando de tema importante. Muito bem, José Luiz e os nossos queridos ouvintes e a doutora Aline Maiara, vamos falar, como a gente sempre faz de costume, fazer um prelúdio, né? Trazer a informação que a água potável, inclusive, é aquela que pode ser consumida pelos humanos e animais por não causar nenhum risco à saúde. Basicamente, ela não possui cor, é incolor, nem sabor, é insípida e muito menos cheiro, é inodora, além de ser livre de qualquer tipo de poluente ou contaminação. Além de distribuir os nutrientes pelos diferentes órgãos do corpo, a água ajuda a regular a temperatura do corpo, eliminar as toxinas através da urina e da transpiração e a estimular o trânsito intestinal. Sendo assim, quando há pouca água no corpo, o organismo sofre prejuízos. Muito bem. Alguns benefícios da água nós já sabemos que são o que nós comumente sabemos, popularmente. Ajuda a controlar o peso, ajuda a concentração, melhora o humor, otimiza o desempenho físico, lubrifica as juntas, previne certas dores de cabeça, regula a temperatura corporal, ajuda na hidratação da pele, ajuda a evitar ressaca, ajuda a prevenir pedra no rins, ajuda na digestão, ajuda a prevenir constipação, mantém o volume de sangue, elimina toxinas, enfim, uma série de benefícios. E aí, para a gente começar, doutora Aline, tudo isso, esse milagre que a água faz na nutrição, como é que vocês, né, têm dado conta disso, como é que é feito essas orientações aqui, né, no nosso debate, que a senhora orienta em relação à importância da água. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, novamente. Pois é, o nosso corpo, ele é composto, né, principalmente por água. Num ser humano adulto, homem do sexo masculino, o corpo pode conter até 60% de água e nas mulheres até 50% de água. Por isso que a água é tão importante, é o elemento mais importante para o nosso corpo, né? E na falta vai desencadear inúmeros processos, porque ela participa de diversos processos químicos e metabólicos. Na sua falta, o organismo vai ter falência, né? Não vai conseguir estar fazendo todas as funções que o nosso organismo precisa, né? Então, ela é indispensável para a vida de todos os seres vivos, não só, até mesmo das plantas, né? Toda a biosfera necessita de água, né? Eu costumo dizer na nutrição, mas não só na nutrição, na saúde como um todo, que nós precisamos de 4 itens muito importantes, um conjunto de itens para manter o nosso corpo na homeostase, que é o equilíbrio, né? Para manter tudo no caminho certo. Primeiro, vou falar na ordem, mas não necessariamente tem que ser nessa ordem de importância. Os 4 são muito importantes. Alimentação saudável, atrelada à atividade física, atrelada ao cuidado da saúde mental, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que as pessoas cada vez mais estão ansiosas e com problemas de depressão. A gente está saindo agora de um setembro amarelo, que é o mês que já foi tirado justamente para isso. E, por último, mas não menos importante, hidratação. Até o mais importante, porque a gente consegue passar até uma semana sem se alimentar, mas a água, se a gente passar 3, 5 dias, a gente desidrata, tem falência múltipla dos órgãos, e aí, né, acaba vindo a óbito. Então, uma hidratação adequada, ela tem inúmeros benefícios para o nosso corpo, como vocês já citaram aí. A questão da manutenção de peso. Por que a água ajuda na manutenção de peso? Porque a gente sempre indica para os pacientes, principalmente que querem perder peso, consumir bastante fibra. E para os que têm problema de constipação também, né? Porque a fibra vai ajudar também na melhora da defecação, né? E então, para essa fibra estar funcionando dentro do organismo, é necessário que o indivíduo consuma água. Por quê? Porque uma vez a fibra no organismo, ela precisa de líquido para ela inchar. Digamos que a gente consome 30 gramas de fibra, e aí quando a gente bebe água, ela dobra de tamanho, então ela vai ocupar um espaço maior no estômago, dando mais saciedade. Então, por isso que é interessante para o indivíduo que quer perder peso,
tá consumindo a fibra aliada a bastante líquido nos intervalos entre uma refeição e outra, e para melhorar a motilidade intestinal, né? Além de ser muito importante, como vocês já também citaram, para os rins, né? Principalmente aqui onde a gente vive, que é uma cidade muito quente, para a pele e para todos os processos químicos que o nosso corpo precisa. Esses são só alguns dos mais importantes, né? Então, cada ser humano... Pois não, continue. Cada ser humano, ele tem uma necessidade de água, né? Que até vocês comentaram sobre isso, e não necessariamente todo mundo precisa da mesma quantidade de água. Assim como a alimentação, a gente calcula o gasto energético do paciente, quanto de comida ele tem que consumir por dia, quanto de caloria, também existe a quantidade de água, existe essa individualidade. Inclusive existe um cálculo, que é o cálculo que a gente faz de 35 ml de água por quilo de peso, que é o mínimo que a pessoa tem que consumir por dia. Então, no meu caso, eu tenho 52 quilos, multiplicado por 35 ml, eu tenho que beber no mínimo 1.820 ml de água por dia, né? Mas aí, isso é o mínimo. Isso levando em consideração o indivíduo que não faz atividade física, e também tem que levar em consideração a temperatura do ambiente, né? Que ultimamente aqui está muito quente, então a gente sempre coloca assim, pelo menos 2 litros de água. O mínimo 2 litros de água para manter a hidratação diária. Isso independente do tamanho do corpo, do peso, 2 litros é o mínimo referente ao que é saudável. Uma preconização geral é de no mínimo 2 litros, mas é interessante que a pessoa sempre faça esse cálculo, porque digamos, um indivíduo que pesa 100 quilos, né, e se ele multiplicar por 35 ml vai dar 3,5 litros de água por dia. Então vai variar muito, vai variar se esse paciente tiver alguma doença associada, principalmente a nível renal, né, porque ele vai precisar de mais água. Se tiver cálculo, mais ainda, se tiver algum problema de organismo filtrar, às vezes a pessoa tem mais algum composto químico no corpo que precisa ser excretado. Então, quanto mais água ele consumir, mais isso vai ajudar na excreção desses metabólicos. Entendi. Estamos começando com a doutora Aline Maiara, nutricionista, falando da importância de água no nosso organismo. Juscelino. Quais são os principais mitos, Aline, em relação ao consumo de água? Você falou no início aí que não necessariamente, né, já até dividiu aí por etapa direitinho, questão de peso e tal. Quais são os principais mitos que existem relacionados a esse volume de quantidade de água por cada ser humano? Porque eu costumo dizer que as pessoas estão muito nessa onda, nessa vibe, né, como é dita na linguagem hoje, de que como em relação à nutrição, à hidratação, fosse uma receita pronta, de forma de bolo, né, de você fazer um bolo, e a gente sabe que isso não é verdade, até porque cada um tem a sua individualidade. Quais são os principais mitos que precisam, inclusive, serem quebrados em relação ao consumo de água, na quantidade, principalmente? Acho que o principal mito de todos é que água tem caloria. Às vezes as pessoas têm medo de consumir muita água porque acham que a água vai engordar, que ela tem caloria, sendo que ela não tem. E às vezes a gente tem dificuldade de o paciente entender. Às vezes eu não vou beber muita água porque a água engorda. Não, ela pode te deixar cheio naquele momento que você bebe. Às vezes pode até, dependendo da quantidade de água, ficar com o estômago um pouco alto, mas caloria, não. Ela não tem caloria, certo? A outra questão também que eu acho interessante é o consumo de água junto com a alimentação. É muito importante o consumo de água, mas não associada à comida. Porque, primeiro, ela vai inibir a quantidade que a pessoa vai consumir. Se ela for consumida junto, digamos que a pessoa tem que comer no almoço 300 calorias. Digamos que 150 gramas de comida. E aí, se ela consumir água junto, ela vai acabar não comendo a comida toda. Porque junto foi a água e acabou não aguentando a comida, e aí no final do dia ela não vai bater as calorias que ela precisa. Ou então beber aquele copo d'água no final, né? A gente sempre pede para o paciente esperar pelo menos meia hora após se alimentar para tomar água, porque o nosso estômago, ele é elástico. Se você não consome a comida com água, comeu a comida toda, terminou, está satisfeito, e você tomar um copo de água, ali já não vai ter mais espaço para aquela água, porque o teu estômago já está cheio. O que vai acontecer? O estômago ele vai elastecer para que aquela água tenha espaço
para ficar ali dentro do seu estômago. E aí, com o passar dos dias, aquela comida que você comia, digamos, 200 gramas de comida, já não vai mais ser suficiente porque o seu estômago aumentou de tamanho. Aí você aumenta a ingesta de comida e depois toma mais água. Aí vai elastecer cada vez mais. E o mesmo acontece no contrário, o paciente que faz dieta. Normalmente a gente diminui a quantidade de comida que ele come, né? Alguns nem tanto, alguns passam a comer até mais, porque as pessoas sempre acham que se privar de se alimentar é uma forma de perda de peso, sendo que isso também é um mito muito grande. A maioria dos meus pacientes passam a comer mais quando estão no processo de emagrecimento. E aí, nos primeiros dias, principalmente no almoço, porque a primeira refeição é o almoço, a pessoa passa a comer pouco. E aí fica com fome, porque parte do estômago não foi preenchido. Como ele é elástico, com o passar do tempo ele também vai diminuir. Então, tanto acontece o processo de elasticidade, como de diminuição desse estômago. Então, a questão de beber água junto com a comida que a gente pede para que não seja feito, é mais por essa questão. Ou de evitar que a pessoa consuma o alimento por completo, ou então de estar elastecendo o estômago nesse período pós-refeição. E aí, me permita, Zé Luiz, rapidinho, a gente está falando desse momento de tomar água nesse período de refeição. Existe muita gente que, inclusive, toma primeiro um copo d'água antes de qualquer refeição. Por exemplo, pela manhã, escovou os dentes, tomou banho, escovou os dentes. É correto, é saudável beber um copo d'água, seja ambiente, gelado, e tem também essas diferenças de água gelada, o que é que traz de benefício ou não traz. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Às vezes, a gente até recomenda que a pessoa beba antes, realmente. Principalmente se a pessoa tiver esse problema de comer e ficar com fome, quando diminui um pouco a comida, né? Há alguns estudos que indicam que o consumo de água de manhãzinha cedo, né, antes de se alimentar, seja benéfico ao corpo, certo? Não há nenhuma contraindicação do uso de água antes das refeições, ou de manhã, ou se ela seja gelada ou em temperatura ambiente. Algumas pessoas tomam morna com limão, né? Então, a questão de temperatura mesmo não vai fazer diferença. Agora também, algumas pessoas acham que tomar água de manhã emagrece. Aí já seria um mito, tipo assim, beber um copo de água com limão de manhã vai me ajudar a emagrecer. Tem os benefícios, a gente sabe que o limão, ele é uma fruta que tem muitos benefícios e vai trazer melhora para o organismo, principalmente se a pessoa tiver algum problema a nível gástrico, mas assim, a água de manhã mesmo, ela não vai ajudar a emagrecer. Ela vai ajudar para o teu organismo que está ali a noite inteira dormindo, parado, até aquele primeiro contato com alguma coisa, que não seria a comida. A pessoa se desidrata, inclusive, dormindo, não? Como? A pessoa fica desidratada, ou há um certo nível de desidratação ao dormir, por isso que existe essa recomendação por alguns de que se deve beber água pela manhã? Não é questão de desidratação, não. É mais pela questão porque o organismo da gente fica meio que parado, né? O coração e o cérebro estão funcionando, mas algumas pessoas, claro, que consomem alimento muito tarde da noite, o organismo vai continuar trabalhando. Mas a pessoa que se alimenta direitinho, come até 1 hora antes de dormir e tudo mais, é só para aquele primeiro, para tipo, o organismo acordar, digamos assim, né? As pessoas às vezes gostam de beber água de manhã, para a questão mesmo de o organismo tá acordando ali naquele momento, antes de ter um contato com a alimentação mesmo. Mas assim, não é nada totalmente comprovado cientificamente. Então fica a critério de cada um. Eu acho que a pessoa acreditar que aquilo vai lhe trazer algum benefício também ajuda. Entendi. Eu tenho um hábito de tomar água de alho. Eu deixo a água com o alho de molho, né? E da noite para o dia seguinte, quando eu acordo de manhã, em jejum, eu tomo mais ou menos uns 250 ml de água. Não para inibir fome, ou até mesmo, mas é um hábito que eu me sinto bem. Como se eu estivesse hidratando o meu corpo, mas com os benefícios também do alho. Existe alguma coisa assim que realmente traz o benefício dessa água com alho, doutora? O alho em si, ele é o nosso anti-inflamatório natural mais conhecido, né? Então, sim, vai ser... A água em si, nem tanto, no caso vai servir para hidratação, mas aí vai todos os benefícios do alho junto, né? Então, assim, para quem consegue consumir água com alho de manhã, não vejo nenhum malefício, não. Ao contrário, principalmente pela questão também
de estar se cuidando mais nesse período, né? Questão de estar querendo melhorar a imunidade, então é válido, sim. Muito bem. E aí, por exemplo, interromper o sono. Tem muita gente que tem costume de fazer isso. Eu já vi relatos, né, não lembro inclusive se foram de profissionais, mas, por exemplo, acordar durante a noite, normalmente as pessoas vão ao banheiro e tal, aí tomar água, principalmente gelada. A temperatura do nosso corpo, do nosso organismo, como você disse aí no início, está em descanso. É saudável você tomar água, acordou e tomar um copo d'água, principalmente gelada? Só se a pessoa tiver com sede mesmo, não há nenhuma recomendação específica, tipo, vou fazer xixi, vou aproveitar que acordei e vou tomar água porque é saudável. Não. Algumas pessoas realmente, principalmente quem é diabético, sente muita sede no período da noite, né? Então, depende muito se a pessoa acordar com sede. Às vezes foi dormir tarde, comeu tarde, e aí acorda com sede durante a noite. Eu tenho o costume de dormir com a garrafinha do lado da minha cama. Mas aí, às vezes, ela fica intacta, depende muito da sede. Mas Claro. assim, não há uma recomendação específica E nem faz de mal, né? acordar à noite e beber água. Não faz mal e nem faz bem. Fica a critério da pessoa mesmo. Certo. Bom, eu vou entrar aqui num tema que é uma preocupação evidente, porque está relacionado também à vaidade e é uma coisa que incomoda muito, principalmente as mulheres. A questão da eliminação de celulite com o consumo de água, isso tem realmente uma relação direta? É mito ou ajuda nessa questão da elasticidade da pele, doutora? A água em si, ela tem, né, as suas funções a nível de pele. Claro que se a pessoa está com a hidratação em dia, a pele ela vai ficar mais elástica. Mas assim, não vai ser só a água que vai fazer a melhora da celulite. Tem que haver um acompanhamento, um tratamento, dependendo da pessoa, o uso de colágeno ou de algum tratamento mais específico. Mas a água para a pele em si, não só para a celulite, ela vai estar mais hidratada, vai estar menos ressecada se a pessoa estiver consumindo água da maneira correta. Aí, consequentemente, vai haver uma melhora da celulite também, mas não vai ficar a ponto de ficar imperceptível. Tem que haver um tratamento de celulite associado ao consumo de água. Estamos conversando com a doutora Aline, ela que é nutricionista do NASF aqui de Limber do Norte, nos concedendo esse momento do bate-papo, falando da importância da água no nosso organismo. Juscelino Castro. Eu vou voltar aqui mais uma vez em relação a temperaturas, porque eu vejo que há muita dúvida, inclusive de muita gente, muitas pessoas, da água natural, água ambiente, né, na temperatura ambiente, ou água gelada, porque eu já ouvi muito falar que a água gelada, inclusive, faz com que o seu organismo trabalhe com mais intensidade. Isso também é um mito, é real, tem algum malefício nisso, de você beber sempre muita água gelada? Eu tenho um amigo que bebe extremamente gelada. Isso não faria algum mal, por exemplo, na filtração, no processo natural de beber água gelada demais, não? Na temperatura, creio que mexe assim, porque quando a pessoa bebe bastante água, até, às vezes a gente fica com o corpo um pouco mais gelado. Principalmente quando a pessoa faz tratamento de algum problema renal, que costuma beber 3, 4 litros de água por dia, chega ao ponto que a pessoa não consegue mais beber, o corpo fica gelado, então ele mexe sim com a temperatura corporal. Só que assim, se a pessoa bebe um copo de água gelada, mas ela vai passar meia hora, 40 minutos, 1 hora para tomar outro copo de água gelada, não vai mexer tanto com a temperatura de uma vez só. Diferente de quem bebe água numa quantidade mais exagerada e muito gelada, muita água durante todo o dia. Inclusive eu já tive cálculo renal e eu percebia isso, quando eu tomava 4,5 litros de água por dia, quando chegava essa da noite eu já estava com frio. Mas pelo o alto consumo, o consumo exagerado, atrelado à água gelada. Mas assim, o consumo de água gelada, 250 ml ou até um pouco mais, várias vezes ao dia, não sendo assim, muito perto uma da outra, não vai influenciar se ela está gelada, se ela está fria, ou se ela está na temperatura ambiente, não. Bom, tem gente que diz que para se hidratar e toma um refrigerante, toma uma água mineral com gás, toma um suco. O que é que está relacionado à importância do líquido em relação à hidratação com água ou com outros sabores, como eu falei agora, refrigerante, suco e água mineral com gás? Tem diferença nisso?
Muita. Se a pessoa puder consumir a água mesmo, a água sem ser com gás, é a principal preconização, né? Refrigerante, em hipótese nenhuma, seria interessante, né? Pensar, porque ele é rico em conservantes, em aditivos químicos, ele é rico em glutamato monossódico, que está sendo em alguns estudos. Em alguns estudos do glutamato monossódico está sendo associado à presença de autismo, de Alzheimer, de doenças de câncer a nível gástrico. Alteração então, até no cérebro. Não só o refrigerante. Oi? Existe até alterações cerebrais causadas pelo refrigerante? Isso, por causa do glutamato monossódico, que é uma substância que tem no refrigerante e é presente em inúmeros outros alimentos. Por exemplo, aqueles macarrãozinhos industrializados, o miojo, né? Também é presente lá. E inúmeros outros. A maioria dos industrializados tem. Então, há alguns estudos que estão associando o glutamato monossódico ao autismo, ao Alzheimer e ao câncer de estômago, que é o que a gente já vem aí vendo nos alimentos processados como um todo, né? As pessoas que consomem muito sempre, às vezes, acabam tendo algum problema a nível gástrico. E o açúcar, né, que já é mais batido na questão do refrigerante. Até li uma vez um texto sobre isso, a questão da quantidade de açúcar que tem dentro de um refrigerante, de uma latinha. Digamos que 2 dedos ali daquela latinha é só açúcar. Só que a gente não sente o gosto forte do açúcar, porque ele é tamponado justamente com o glutamato monossódico, que é rico em sódio. Então, é até uma forma das empresas de estarem fazendo com que as pessoas consumam mais. Porque, veja bem, quando a gente come um alimento que está muito salgado, a gente não passa a tarde toda bebendo água. Verdade. Né? Então, e quando muito doce, também, né? O refrigerante, ele tanto tem muito sódio, como tem muito açúcar. Se você tiver, digamos, num barzinho ou numa praia que você pediu ali um refrigerante de 2 litros e você toma um copo, daqui a 10 minutos você tá com mais sede do que quando você bebeu o primeiro copo. Aí você vai e bebe outro. Daqui a pouco você bebeu 2 litros sozinho sem nem perceber. Porque ele aumenta a sede. E é até de certa forma, um artifício da empresa que fabrica para fazer com que a gente acabe consumindo mais. Porque a gente não percebe. Se não existisse o glutamato monossódico dentro do refrigerante, a gente não aguentaria nem tomar, de tão doce que é, né? E aí, nesse artigo que eu li, que era de um funcionário que trabalhava numa empresa de refrigerante, ele fala da questão dos conservantes e dos aromatizantes, né? Eles colocam açúcar, aí colocam o glutamato monossódico para tamponar o gosto de açúcar. Eu não lembro a sequência assim, mas eu vou dar um exemplo mais ou menos. Aí digamos que o glutamato monossódico, ele muda a cor do refrigerante. E aí ele não fica atrativo aos olhos. Aí eles colocam o aromatizante para fazer com que o refrigerante fique numa cor mais atrativa. Quando eles colocam o aromatizante, muda ele fica um pouco mais denso. Eles colocam outro produto para deixar mais líquido. E assim eles vão colocando mais coisa até ele ficar no ponto que a gente conhece, né? E aí vai a questão do gás e tudo mais. Então, é uma sucessão de substâncias para fazer o refrigerante ficar naquela forma. E não tem nada de benefício nele, são só calorias vazias. Então, por isso que eu digo, o refrigerante, ele não tem nenhum benefício para a saúde. Para dizer assim, tem nada. Certo? Absolutamente zero. Então, o refrigerante, o quanto mais a gente puder evitar, melhor. Eu conheço pessoas que já estão com 2, 3 anos que não tomam refrigerante, e conheço algumas que não tomam, mas assim, esporadicamente está num aniversário, não tem outra coisa, e às vezes acaba tomando. Né? Nós somos seres humanos, e às vezes a gente acaba pecando em diversos momentos, mas isso eu falo até na própria dieta mesmo, né? O paciente fala assim, eu não consigo seguir a dieta sem sair da dieta. Eu sou nutricionista e eu como coisas que não podem. De vez em quando a gente tem que comer uma coisa que a gente gosta, que não é tão saudável, mas para conseguir se manter na dieta. Porque quando a gente se priva demais, a alimentação em si é uma coisa que é para ser prazerosa. Exatamente. A partir do momento que ela se torna um peso, tá na hora de comer, eu vou comer aquilo que eu não gosto. Você passa a não querer mais fazer a dieta. Então, se esporadicamente ajudar na dieta a pessoa comer alguma coisa que não pode, seja um industrializado, um sorvete, um chocolate, se isso vai fazer ela conseguir dar continuidade à dieta, é interessante até que ela faça.
certo? E tem pacientes que têm uma dificuldade enorme de tirar o refrigerante da dieta, tirar como um todo, né? Tirar assim, zerar, não vou mais tomar. Em alguns casos, tem um refrigerante, não sei a pronúncia dele se é bem assim, é Schweppes, né? Que é Sim. um de limão. Isso. Que ele tem bem menos caloria do que os outros. Mas ele também tem conservante, aromatizante, tarará. Em último caso, quando o paciente está com muita vontade de tomar, a gente diz assim, não, porque então toma pelo menos esse, que tem menos caloria. Menos mal, né? Se for em último caso. Mas ainda faz muito mal. E a outra recomendação que eu consegui fazer uma paciente minha deixar de beber refrigerante dessa forma é água com gás junto com alguma fruta. Sim. Principalmente o limão. Sim. Porque fica parecendo uma soda, né? Isso. E aí não tem o conservante, não tem o aromatizante e tá indo ali a fruta que vai melhorar a questão de imunidade, melhorar a absorção de ferro, porque a vitamina C, ela é carreadora de ferro no nosso organismo. Então, querendo ou não, vai trazer bem mais benefícios se a pessoa conseguir fazer a troca. Né? Claro. Então, eu consegui fazer uma paciente minha abandonar o refrigerante dessa forma. Mas existem N pacientes, alguns a gente quebra muita cabeça e mesmo assim não consegue tirar 100%. Mas o refrigerante, se a pessoa conseguir, deveria abolir. Total. De todas as formas. Doutora Aline... Já o suco... Sim. Era só antes de a gente entrar na questão do suco, eu queria fazer uma pergunta. Existem muitas bebidas cítricas, né? De limão, de laranja, o tampico, não sei o que e tal. E aquela bebida também, ela não é uma bebida que você deva substituir pela água, não porque não é um refrigerante, mas uma bebida cítrica. Não é também aconselhável como uma forma de hidratação. É isso? Porque também contém conservantes e aromatizantes, né? Eles falam ali que tem fruta, mas ali, se você olhar nas letrinhas pequenininhas lá embaixo, tem 0, não sei quantos % de fruta. Então, a gente não sente o gosto de fruta realmente, a gente sente o gosto do corante, né? E do aromatizante. Então, não seria interessante, no meu ponto de vista, a única diferença para o refrigerante é porque não tem gás, né? E nesse mesmo artigo que eu li falando sobre essa questão do refrigerante, tinha falando dos sucos, dos iogurtes, de outros alimentos industrializados também, que ele entrou lá numa sala, o rapaz que fez o artigo, ele foi para conhecer uma empresa. E aí ele entrou lá na parte do que guardavam as substâncias de fabricar os iogurtes. Aí falava assim, e cadê o morango? Aí o rapaz lá falou assim, tá aqui, um monte de sachêzinho de aromatizante, que até aqueles pedacinhos de morango, no caso dessa empresa, não tô falando que são todas, mas essas empresas multinacionais, né? Que até o ranço do abacate, até aqueles pedacinhos de morango, eles são industrializados, não é morango de verdade. Natural. Então, tudo é produzido a nível de laboratório, né? Então, esses sucos industrializados, alguns, esses de caixa, alguns têm um teor maior de fruta, mas a maioria, acho que 100% tem corante, alguns mais do que os outros. Então, não seria interessante. Vai muito a questão da praticidade, né? Porque às vezes a pessoa não tem tempo de fazer um suco e acaba optando por aquele suco de caixa. Que mal sabe que lá na frente vai trazer inúmeros malefícios. Era melhor tomar só água. Muito bem. Voltando agora, você tem mais alguma colocação em relação a isso? Não, eu estava vendo aqui, por exemplo, em relação ao refrigerante, eu queria só que a Aline falasse um pouquinho ainda sobre o aumento da pressão arterial. É causado principalmente por quê? Por causa do nível de sódio, de cafeína que existe nesses refrigerantes, que pode causar esse problema maior, que é o aumento da pressão arterial, Aline? Sim, a questão do sódio, né? Os hipertensos, eles não podem deixar de consumir sódio. Eles têm um valor mínimo de sódio que tem que ser consumido por dia. Mas aí no refrigerante eles já batem o sódio de uma vez só, né? Então... E isso bebendo pouco. E aqueles que bebem muito, então, vão extrapolar só ali naquele refrigerante. Questão do sódio, que é exageradamente, principalmente para quem já é hipertenso. E a cafeína é uma substância termogênica. Ela acelera o metabolismo. E normalmente a gente não passa nenhum tipo de termogênico para paciente hipertenso. Por mais que a pressão dele não esteja descompensada. Porque, às vezes, no uso do termogênico pode fazer descompensar, né? Então, às vezes a cafeína do café não agride tanto, porque a pessoa bebe aquele pouquinho durante o dia. Mas no refrigerante, como normalmente as pessoas bebem no mínimo um copo, e junto com o sódio, aí já vão
trazer esse aumento da pressão arterial em algumas pessoas. Inclusive, a gente Sem falar na diabetes, né? Aham. Claro. E a gente observando, é interessante a senhora falar isso, que eu já observei muito, eu sempre gostei muito de olhar rótulo de produtos. Se você pegar um refrigerante de cola, aqui não tem problema. A Coca-Cola, por exemplo, 0 açúcar, o nível de sódio dele é maior do que uma Coca-Cola que tem açúcar, né? Pois é, eu acho, no meu ponto de vista, como profissional, não vejo diferença de você tomar. A única diferença para o diabético é porque a glicemia não vai subir com 0. Mas, de resto, é tudo a mesma coisa. A única diferença é que não tem açúcar, mas também deve ter uma quantidade exagerada de adoçante, né? Talvez até mais do que vem lá no rótulo falando. E aí, dependendo do adoçante, também vai trazer malefícios da saúde, dependendo da quantidade, né? Uhum. Muita gente, quando tem assim uma noitada de exagero na questão do álcool, ou seja, na cerveja, ou nas bebidas destiladas, enfim, recorre à água como um composto de você diminuir a ressaca. Existe mesmo essa relação de você beber muita água após o dia de ingestão de bebida alcoólica para você diminuir essa sensação de cansaço, de desgaste, daquela coisa que você fica naquela situação, como a ressaca mesmo? Tem essa relação, doutora? É porque o organismo da gente, ele fica desidratado, dependendo do teor de álcool, né? Então é interessante, sim, para alguns pacientes que não conseguem abolir o álcool de jeito nenhum, a gente até recomenda que não tome com refrigerante, tome só, ou com suco, ou só a bebida alcoólica, alternando com água, já para não haver essa desidratação no período que a pessoa está consumindo o álcool, certo? Então o organismo fica desidratado, né? E aí a pessoa precisa sim consumir a água durante, ou em último caso, que às vezes a maioria não toma durante, no pós, né? Para poder melhorar a ressaca. É engraçado que está muito relacionado a isso, ao vinho. Quando você vai tomar vinho, sempre tem uma taça de água que você acompanha nessa questão da degustação do vinho, verdade. Né? Então, assim, isso já é um momento também você continuar como a importância da água no nosso organismo é fundamental, né? Eu nunca li especificamente se eles colocam a água já pensando nisso, mas se não for, eles acertaram sem nem saber, né? Mas é uma boa, sim. Sempre ter água, sempre estar consumindo água, para que não ocorra essa desidratação no período que está bebendo. Sabe, porque assim, eu estava também vendo uma reportagem que quando você está bebendo, o seu sistema renal, ele começa a processar aquilo e começa a fazer com que você vá muitas vezes ao banheiro. E nesse processo de muita bebida alcoólica, chega a um ponto que, como ele diz assim, peraí, o cara está tomando o quê? Que eu estou toda hora jogando muita água e absorvendo muita questão do álcool. Então isso já é um indício de desidratação, por isso a importância da água durante esse momento que você está tomando alguma bebida alcoólica, não é isso? A cerveja, né, que é a mais diurética de todas, ela faz a gente eliminar muita água durante o período que a pessoa está bebendo, consumindo, né? Então, mais interessante ainda, tá consumindo a água. E eu queria só voltar um pouco no suco que eu estava falando anteriormente. Vamos lá. Que a questão do suco em si, não é que nós nutricionistas somos contra o suco, mas é porque a maioria das pessoas tomam suco com açúcar, né? E aí o problema não é o suco em si, é a questão do açúcar. Então, e da água, dependendo se a pessoa acabou de comer, no lugar de tomar o suco, é mais interessante que coma a fruta. Então, eu particularmente, eu passo o suco para o paciente quando ele não consegue comer a fruta in natura, porque a fruta em si não vai precisar acrescentar água e nem o açúcar. Por isso que, nesse caso, a fruta ela é mais saudável do que tomar o suco nessa questão. A pessoa pode tomar água depois, mas o suco em si, geralmente, a maioria da população só consome se for com açúcar, né? E a maioria com muito açúcar. E aí não vai trazer benefício nenhum para a saúde. Entendi, mas um suco bem feito, adoçado com mel, ou não adoçado só com o açúcar da fruta, ele também é tanto saudável quanto água. Interessante. Sim, só não recomendo junto com o almoço. Mas assim, em outras refeições que a pessoa consome menos comida, é viável tomar o suco. Agora, com o almoço especificamente, eu sempre indico que a pessoa coma a fruta,
Ou então faça que nem a água. Espere meia hora após o almoço para estar consumindo o suco. Muito bem, debate regional hoje falando sobre a importância da água no nosso organismo. Convidada de hoje, doutora Aline, nutricionista, ela que está conosco aqui para tirar todas essas dúvidas de mitos e importâncias que a água tem no nosso organismo. Juscelino. Falando ainda de bebida alcoólica, quais são as relações, se é que existem, a relação em relação à bebida fermentada e a destilada? Qual a que faz mais mal ou qual é a que traz benefício? Por exemplo, como o vinho. Né? O vinho que é consumido por muita gente no mundo inteiro. É antioxidante, né? Antioxidante, isso, aquilo, outro. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes, eu falando como leigo, é claro que a senhora quem pode explicar. O que eu vejo de grande mal em quase tudo que se consome são as coisas excessivas. Se eu tomar um pouquinho de vinho uma vez ao dia, é diferente de eu que todo dia encher um copo e beber vinho. Mas, enfim, qual é o maior mal aí nessas bebidas alcoólicas? É aquela que é destilada ou aquela que é fermentada? Ou qual é delas que traz algum benefício, de fato, ao nosso organismo, ao nosso corpo? Geralmente a gente indica que o paciente ele consuma a bebida destilada, porque as fermentadas tem a cevada, tem o lúpulo, que acabam deixando as bebidas mais calóricas. Mas aí entra o que você falou, a questão do vinho, se ele for consumido da forma correta, né? Raramente as pessoas não pegam o vinho para tomar uma taça, que não é uma taça cheia, né? É aquela quantidade ali por dia, que tem os antioxidantes, que são bons para o coração. Geralmente as pessoas querem tomar logo meia garrafa, uma garrafa toda, e aí é onde entra a questão de que os alimentos em si, eles não fazem mal. O que vai influenciar é a quantidade que você come. A não ser que você tenha alguma doença associada, que alguns não são permitidos. Mas para um indivíduo saudável, o que faz não ser saudável a alimentação, no caso, entrando a bebida também, é a questão de excesso. Mas o vinho em si, se ele for consumido naquela quantidade, né, que é preconizada, até pela Associação de Cardiologia, dentro daquele limite ali, ele tem benefício da saúde. Mas se for para a pessoa beber mesmo, assim, vou sair, vou beber, a gente indica mais a destilada associada ao consumo de água nesse período. Muito bem. E sem o refrigerante. É evidente. Refrigerante nunca, como forma de hidratação, nem pensar, né? Nem pensar. Como a senhora falou da questão da medida do peso, né, que você tem para ver a questão da quantidade de água. Nas atividades físicas, a gente vê muita gente caminhando, levando a sua garrafinha de água. Existe uma forma, uma maneira de você determinar se eu levo só meio litro ou levo 1 litro nesse processo de eu estar fazendo atividade física e bebendo água constantemente? Não existe sim uma preconização, leva meio litro, leva 1 litro. Eu sempre indico levar cheia, né? Porque vai depender muito daquele dia ali, se a pessoa está com uma disposição maior para fazer um exercício mais pesado, correr mais, caminhar menos. Então vai depender muito do organismo naquele determinado momento. Mas assim, não existe uma preconização além dessa de 35 ml, que é o mínimo, né? Não tem uma preconização do máximo. Só tem que consumir pelo menos o mínimo, se é uma pessoa que está tendo ali o gasto basal. Se faz atividade física, já é uma quantidade aumentada. Mas é sempre interessante levar a água. E preconizar levar cheia, né? Sim. Eu vou entrar aqui numa seara, Aline, sobre a questão dos idosos. Eu lembro que minha mãe, quando tinha consulta com o geriatra, ele dizia, olha, vocês coloquem água constantemente para a mãe de vocês beberem, porque os idosos passam a não sentir sede. Isso tem uma relação direta, é importante também para que o idoso tenha essa capacidade de se estar hidratando, porque ele não sente sede. Isso tem alguma relação mesmo? Primeiro, os idosos eles se desidratam mais rápido do que as pessoas mais jovens, né? E o mecanismo, digamos assim, que lembra a eles que eles têm sede é diminuído após os 60 anos. Então existe sim a questão de eles sentirem menos sede e a família ter que ficar ali pegando no pé para eles tomarem mais água. A preconização é a mesma dos adultos, é a mesma quantidade de ml para o mínimo, mas é como eu falei, é o mínimo. E tem que ficar direto ali.
o ideal é que a pessoa sempre tenha uma garrafinha ali por perto, que às vezes a pessoa olha e já lembra, né? Que passe a ser um hábito, que a pessoa tome até sem sede, que é o meu caso. Eu sempre tô com uma garrafinha aqui perto, então às vezes eu não tô nem com sede, mas eu olho pra garrafa ali e já bebo. Agora não tá porque eu tô aqui no quarto, mas geralmente, quando eu vou trabalhar, quando eu tô lá no trabalho, eu tô sempre com a garrafinha ali do lado. Em casa não, porque eu tô sempre... minha cozinha é pegada com a sala, então toda hora eu tô ali olhando pra água. Toda hora tá... eu bebo até mais água quando eu tô em casa do que quando eu tô no trabalho, porque no trabalho a gente fica pensando em 1001 coisas e acaba esquecendo, né? E no ar-condicionado, né? Que é outra coisa também que tira muita sede da gente, porque a gente não sente tanta sede assim. E é sempre interessante ter uma garrafinha ali à vista, que aí passe a ser algo automático. Você não tá com sede, mas você vê a garrafa e já bebe água. Muito bem. Então é importante ficar de olho nos idosos, porque eles não têm esse hábito como nós temos de sentir sede assim naturalmente, né? Eles sentem menos sede. Aí só se conseguir fazer com que seja um hábito, que eles tomem no piloto automático, viu? A água bebeu, já que não seja mais só esperando sentir sede, porque aí a sede é diminuída e aí a família tem que ficar ali. Aí é mais complicado para o idoso que mora sozinho, né? Porque não tem uma pessoa para ficar ali pegando no pé. Mas a preconização é que fique sim, dando água, lembrando de beber água, um suco, uma vitamina, que também não deixa de ter água, para que ele fique mais hidratado. Até porque, como eu falei, a desidratação nos idosos ela é maior, ela acontece mais rápido do que no indivíduo adulto ou criança. Tem uma relação direta de quem toma medicação para pressão alta ou outras com ação diurética, precisam realmente caprichar na hidratação. E geralmente os idosos têm a medicação para pressão alta, né? Para essas enfermidades, né? Sim. Geralmente os médicos associam, né? A medicação para hipertensão com o diurético, né? E aí esse diurético vai fazer com que a pessoa perca água mais rápido, vá mais ao banheiro, sue mais, e aí mais um motivo para estar consumindo mais água. A maioria dos idosos tem problema de pressão, né? Pois é. Existe uma quantidade, assim, limite para que um idoso entre 60 e 70 anos, ele tenha uma quantidade de água, de litro de água por dia? Não, é aquele cálculozinho lá que eu Sempre falei. Aquele cálculo, né? Peso, aquele cálculo que é o mínimo, certo? Tá. Quando a pessoa não faz o cálculo, o ideal é tentar beber pelo menos 2 litros de água. Vai se baseando, pega uma garrafinha dessa de 500 ml e vai tentando tomar 4 garrafinhas dessa por dia. Entre água e suco e vitamina e qualquer alimento que seja líquido, que vai contar também como líquido para o corpo. Entendi. Então essa relação da idade está relacionada também, no mínimo 2 litros para qualquer idade, é o que recomenda para ter uma boa hidratação e que a importância da água no nosso corpo. Quando a pessoa não sabe fazer o cálculo, né, não tem conhecimento, no mínimo 2 litros de água por dia. Muito bem. Então, no debate regional, hoje falando da importância da água, a nutrição, com a água como forma de nutrição no nosso organismo, convidada de hoje, a Aline, ela que é nutricionista do NASF, dando para a gente essas orientações. Juscelino. Aline, em relação a gente já falou aí de idosos, por exemplo, eu sofro de um problema de gastrite crônica. Tenho muito cuidado, inclusive, a ingerir refrigerante, essas coisas que naturalmente já fazem mal a qualquer pessoa que não tenha problema nenhum digestivo. Né? Exatamente. E aí, como é que é? Por exemplo, eu adotei, você estava falando aí da garrafinha de água, qual o tipo de benefício ou a diminuição de algum mal para quem sofre de gastrite, por exemplo, se consome muita água? Eu ingiro, por exemplo, uma média de 4 a 5 garrafinhas de água dessa por dia. São quantos ml aí? Aqui são 600 ml. Né? Aí você faz a matemática, eu sou ruim de matemática. Aí dá 2 de 2 e 400 litros e meio. Isso. Essa é a média. E aí, por exemplo, eu que sofro de gastrite crônica... Para gastrite... não tem assim uma recomendação específica, não. Para gastrite, especificamente, que no caso a água não vai influenciar, como no caso de problema a nível renal, a recomendação é a mesma para um indivíduo adulto saudável, né? Que é consumir a água naquela quantidade
de pelo menos 2 litros, ou então naquele cálculozinho lá, dependendo do seu peso. Eu perguntei assim porque tem gente que sofre, por exemplo, de constipação, existe problema de defecar, e aí se consumir menos água, isso também pode causar um mal maior, né? Exatamente. A água está intimamente ligada à questão da constipação em si. Os indivíduos que bebem pouca água, eles têm uma predisposição maior a evacuar menos. E da mesma forma, quando consome mais água associada a uma dieta saudável, porque também não adianta beber muita água e estar comendo tudo errado, aí a gente consegue melhorar essa questão da evacuação, da periodicidade, né? Em relação vai depender muito do indivíduo. Certo. Em relação à água, por exemplo, que praticamente quase todas as pessoas hoje, essa semana eu vi uma reportagem relacionada a isso, por exemplo, dizendo que o filtro de barro, com aquele filtrozinho tradicional, era mais eficaz e mais saudável do que esses garrafões, porque praticamente todo mundo hoje, as pessoas dizem água mineral, mas são água adicionada de sais, na sua grande maioria. E aí tem pessoas até que dizem, eu nem mato a minha sede, porque parece que tem sal. O que é que tem a ver com isso? Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, se é verdade que aquele filtro de barro é mais saudável do que você comprar, por exemplo, sempre água adicionada de sais, ou você fazer pelo menos um balanceamento para beber essa água. A água adicionada de sais, como você falou, né? Ela é, digamos assim, feita em laboratório, né? Ela não é uma água natural. O ideal é que a pessoa compre água mineral mesmo, aquela que vem da fonte, né? Sempre consuma ela. Ela é um pouquinho mais cara, mas em compensação, às vezes é o barato que sai caro, né? Entre a água adicionada de sais e a água filtrada, se for uma água realmente límpida, né? Que é insípida, inodora, incolor, própria para uso, ela filtrada, ela é mais saudável do que a água adicionada de sais. E aí outra coisa que eu vejo, por exemplo, o problema da condução desses garrafões. Que relação existe desse produto que é carregado, por exemplo, em cima de caminhão, pegando sol direto? Já ouvi falar, não tenho propriedade, eu queria que você explicasse sobre isso. Isso vai alterar alguma propriedade da água para quando a pessoa for consumir esses garrafões de 20 litros que ficam expostos ao sol, né? E aí quando você for consumir, tem algum problema relacionado a isso, Aline? Só um minutinho, meu celular está descarregando. Tá certo. E aí a gente está conversando, José Luiz, né, com a doutora Aline Maiara, no debate regional de hoje, nutricionista da Secretaria de Saúde do município de Limoeiro do Norte, atendendo na NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, falando os benefícios da água para o ser humano, para os seres, mas claro, principalmente nesse tema de hoje aqui, para o ser humano. E aí, qual a relação, Aline? Existe problema de fato dessa condução dessa água exposta ao sol? O sol vai fazer alguma alteração nas propriedades da água para ser ingerida depois? Eu especificamente ainda não li nada relacionado ao assunto, né? Mas, como profissional de saúde, eu vou até dar uma olhada nisso, porque realmente eu ainda não li nada relacionado, mas creio eu que essa água sendo, né, transportada à luz do sol, dependendo da quantidade de tempo, sim, ela não vai ser tão adequada ao uso, né? Principalmente quando ela é adicionada de sais, como eu falei, que ela é produzida pelo ser humano, não é uma coisa natural, diferente da água da fonte, que querendo ou não, ela é natural, ela está acostumada com altas temperaturas, geralmente essas fontes, elas têm uma temperatura até mais elevada do que a temperatura ambiente, né? Mas eu realmente nunca ainda não li nada relacionado à temperatura da exportação, do transporte dessa água, se ela traz algum malefício, mas creio eu que sim. E aí, Zé Luiz, só para fechar aqui rapidinho, por exemplo, a reportagem da National Geographic diz o seguinte, que eu acredito que seja o mal que pode ser causado, viu, Aline? Beber água de uma única garrafa d'água exposta ao sol quente não faz mal, mas especialistas afirmam
que os consumidores devem evitar a exposição persistente a recipientes plásticos submetidos ao calor extremo. É mais ou menos o que acontece no transporte dessa água, né? Voltando... Já estou aprendendo com vocês. Tá vendo? É uma troca de informações. Aline, toda conversa é uma troca, claro, né? A água potável, o que nós, por exemplo, recebemos em nossas casas, das torneiras, que é uma água que adiciona outros componentes, né? Cloro, também tem outros componentes que chegam para que ela seja potável. Essa água, diferente da mineral, ela faz alguma diferença nessa questão da hidratação ou de componentes ou não? Não, a questão mesmo no caso, a água que sai na nossa torneira, ela passa por todo um processo, né, da empresa que é responsável pela água. O tratamento. Eu até já trabalhei lá um tempo, já trabalhei na nossa empresa de água aqui, e na época que eu trabalhava lá, o superintendente até recomendava consumir a água mesmo sem ser filtrada. Mas assim, a indicação que eu dou é que filtre, né? Mas assim, a questão de a água da fonte e a água produzida, que sai na nossa torneira, se ela estiver sendo filtrada para tirar alguma partícula, porque como é que passa por um processo, né, passa por tanques e tudo mais, mas é uma coisa que não é totalmente natural. Ela passa por um processo feito pelo ser humano e nós, seres humanos, estamos passíveis a erros. Então, eu recomendo para a água de torneira que ela seja filtrada. Muito bem. No caso, a água da fonte, ela é natural, né, e antes de ela ser engarrafada, ela passa, né, por procedimentos para ver se realmente ela está apta a ser consumida, e a partir daí é que ela é liberada para o consumo, né? É engarrafada. E a água da nossa torneira, lá no tanque, ela pode estar apta para uso, mas até chegar à nossa casa, ela passa por uma encanação que está com muito tempo, que não foi trocada, né? Encanações sujas, né? Então a gente não pode dar 100% de certeza que essa água está totalmente limpa. Quando passa pelo processo de filtração, ou então, em alguns casos, quando a pessoa não tem filtro, de ferver a água, de fervura, a gente está tirando alguma bactéria, algum germe, alguma coisa ali, alguma substância que possa trazer alguma má saúde. Muito bem. A água de coco, né? Que é geralmente quando você está com alguma enfermidade, as pessoas, toma água de coco, que é muito bom, hidrata bem. Existe a diferença da água natural para a água de coco, ou a ideia de hidratação da água é mais ou menos a mesma coisa? A hidratação em si, ela vai acontecer com a água de coco, assim como com suco, assim como com outros líquidos, né? Agora, assim, para matar a sede mesmo, é a nossa água natural, pela questão de ela ser insípida, inodora, incolor, ela mata a sede. Agora, a água de coco, questão de hidratação, é até algumas das nossas recomendações, que o paciente está com diarreia, está com algum problema de saúde, que diminui essa hidratação, e às vezes não está conseguindo consumir outros alimentos, a gente indica ou soro caseiro, ou água de coco, para repor os eletrólitos, para a pessoa não ficar tão desidratada, bebendo só a água, né? Ter uma reposição maior. Mas para matar a sede mesmo, é a nossa água mesmo normal. Falamos de água, refrigerante, bebida alcoólica, de suco. E a minha pergunta agora é o leite de vaca. E eu queria que você falasse, por exemplo, se esse leite que a gente compra de caixinha realmente traz algum benefício, ou é mais química do que propriamente as propriedades do leite? E duas perguntas numa. Tem gente que tem o costume, principalmente do interior, de tomar o leite ali mungido, que eles chamam, né? Direto sai ali na hora do peito da vaca. Isso faz mal ou não faz mal, Aline? Fala pra gente aí. Pronto. É um assunto só um minutinho. Foi não. É um assunto o leite é um assunto que cada um tem uma opinião, né, diferente. Eu não tenho tanta propriedade para falar
da questão das substâncias do leite em si, o de caixa. Eu tenho um amigo que é engenheiro agrônomo, trabalhou anos numa empresa de industrialização. Segundo ele, o processo é um processo totalmente, né, saudável. Seguro. E tenho uma amiga que ela é veterinária e, segundo ela, palavras dela, é mais saudável até tomar o leite de caixa, dependendo do leite de vaca que você está consumindo. Porque a gente sabe que hoje em dia as vacas, elas recebem muita vacina, né? Às vezes, não estou generalizando, claro, mas alguns produtores, né, que tiram o leite da vaca, fazem misturas naquele leite ali, Os e ele não passa por um processo... Né? Oi? Os micro-organismos ao redor também, né, de todo o processo, né? Isso. Aí, assim, claro que o ideal é que a pessoa, pelo menos, ferva, né? Mas, assim, existem alguns que misturam água, misturam alguma coisa no leite, e ele não fica totalmente como é para ser. E o de caixa, apesar de ele ter conservante, para ele ter aquele tempo de prateleira, né, ter aquela vida útil, mas ele passa por um processo maior, pelo menos, de fiscalização, né? Ele só vai realmente para a prateleira se ele tiver dentro da preconização da Anvisa, no caso. Às vezes acontece de ter um lote que dá algum problema, como a gente já viu, né? De acontecer, mas é como eu falei, produzido pelo ser humano sempre está passível a erro. É verdade. Mas se você... Pode ficar... Se você usa um leite, se você tem o costume de comprar um leite de uma pessoa que tira, que você sabe de que aquela pessoa ali tem o cuidado, tem a higiene... Da procedência do leite, né? Que tem que ter, isso. E ali aquele leite não é misturado com nada. Se você tem uma confiança, não vejo o problema. É verdade, inclusive, que muito... o problema com o leite fervido, através do método UHT, que é o leite de caixinha, é que ele mata 2 tipos de bactérias, né? Te livra das boas, mas também das ruins. Isso é verdade? Eu não lembro agora muito bem do processo UHT, porque está com muito tempo que eu vi, certo? Então não vou poder falar com propriedade, mas vou dar uma pesquisada sobre. Você tá mais por dentro que eu. É engraçado que, voltando aqui a essa questão da hidratação, a gente está falando de hidratar o corpo, e a criança recém-nascida, é engraçado que interessante ao mesmo tempo, que assim, não precisa tomar água, porque o leite materno ele já dá toda uma substância, inclusive de hidratação para a criança, né? E assim, aí você fica a se perguntar, né? Mas chega um tempo que ela não toma mais, né? Aí vem aquela questão de começar o processo de hidratação. Então o leite materno, ele tem essa capacidade de hidratar também o bebê. É tanto que nem precisa dar mamadeira de água, basta o leite materno que ele já está também hidratado, né? Sim, é uma briga constante, principalmente com as avós, né? Porque elas vêm de um período muito mais antigo que as crianças ingeriam água nesse primeiro momento. Mas a mama, o leite materno, a primeira parte do leite materno é mais água e anticorpos, né? Funciona até como uma vacina para o bebê. E a primeira parte é mais para hidratação. A gordura do leite materno, ele vai estar mais no final do leite. Por isso que até uma recomendação que a gente dá para as mães é de que ela não fique mudando a criança de um peito para o outro, porque às vezes acontece isso, o outro peito está muito cheio, aí ela mama um pouquinho, passa para o outro. Aí a criança acaba tomando só água e não ganha peso, porque o leite gordo, ele está no final da mamada, né? Então, até os 6 meses, para uma criança que faz amamentação exclusiva, não consome nenhum outro tipo de fórmula, não há necessidade do consumo nem de água, nem de chás. A recomendação que a gente dá para a mãe, na questão dos chás, é que ela faça o consumo do chá e a criança vai receber as substâncias através do leite, não seja dado diretamente para a criança. Mas aí vai depender muito, porque assim, na prática é tudo muito lindo. Às vezes a mãe tenta de todas as formas e às vezes só de uma forma que não é tão recomendado que acaba dando certo. Então assim, eu que já estou passando pela maternidade, a gente vê que muitas vezes a gente acaba mordendo a língua e fazendo muitas coisas que a gente dizia que nunca ia fazer, né? E acaba fazendo. Mas assim, a questão
do leite materno mesmo, se a criança está só mamando, não há necessidade, porque a primeira parte já é só água. Aí, se houver o acréscimo de fórmula, ou se a criança toma só fórmula, alguns estudos dizem que não há necessidade, porque a fórmula já tem água durante a preparação. Já outros dizem que é necessário o consumo de água. Então, por via das dúvidas, como ainda não há um consenso, eu daria água, no caso da fórmula, certo? Uhum. E quando a criança, após os 6 meses, começa a consumir outros alimentos, aí sim, por mais que ela ainda mame, mas a mama não é mais exclusiva, aí ela tem que consumir água, a partir dos 6 meses, ou antes disso, se houver o acréscimo de outros alimentos ou de outra fórmula durante essa amamentação. Muito bem. Estamos conversando sobre a importância da hidratação no seu organismo, principalmente a água. Nossa convidada, Aline Nayara, ela que trabalha no NASF da Prefeitura, dando suporte à saúde da família aqui no nosso município. Aline, mais alguma coisa a gente comentar? Só para fechar o assunto aqui em relação a crianças, né, a bebês, eu estava vendo, por exemplo, que uma universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele diz, inclusive, que mulheres grávidas, bebês e crianças pequenas deveriam evitar o leite não pasteurizado ou cru e produtos lácteos feitos a partir do leite UHT devido aos seus riscos de infecções bacterianas. Baseado nesse assunto, Aline, o porquê, por exemplo, tanta gente com problema de intolerância à lactose seria... Porque muito cedo as mães tiram a criança, né, do leite materno ou até do leite em pó próprio para a criança consumir e já parte para o leite de vaca já muito cedo. Existe alguma coisa relacionada a isso? Um problema que se refira a esse leite de vaca muito cedo para essas crianças, Aline? O leite, como eu falei, há muitas divergências de opinião. A gente vê alguns estudos que indicam uma coisa, outros estudos que indicam outra. Mas, assim, a questão da intolerância, no meu ponto de vista, é mais fácil, não tô dizendo que é 100%, é que a minha opinião como Aline profissional, é mais fácil o paciente ele ser intolerante sem o consumo de leite. Né? Digamos assim, a mãe, por algum motivo, durante a gravidez toda, não consumiu leite e derivados, às vezes até porque já é intolerante, ou então, por algum motivo, pode correr o risco do bebê nascer intolerante. E também pode acontecer da mãe consumindo, a criança nascer com intolerância. Agora, uma das coisas que vem aumentando bastante também, além da intolerância, é o APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que ela é até mais séria do que a intolerância. Mais séria de certa forma, porque assim, ela pode matar, não que a intolerância não seja grave, mas com o tempo, se for feito o tratamento direitinho, a criança pode vir até a cura. Diferente da intolerância à lactose, ela pode perdurar para o resto da vida, né? Muito bem. O APLV tem que tirar até traços de leite, tipo alimentos que não tem nada a ver com leite, mas que ele possa ser, a gente chama de contaminação cruzada, que é a contaminação suja, a manipulação de algo, digamos assim, uma empresa, ela vende frango, mas ela também trabalha com queijo. E pode haver alguma manipulação na mesma bancada do queijo com aquele outro produto, com um embutido, como linguiça, presunto, sei lá. Aí eles têm que colocar lá na informação nutricional que aquele alimento pode conter traços de leite. Se tiver traços, quem tem APLV não pode utilizar. Já diferente do intolerante, que a maioria, sendo só traços, ele pode consumir. Então, a lista é extensa de alimentos que não podem ser consumidos para quem tem APLV. Inclusive, até marca de arroz certa, marca de frango certo. A maioria dos embutidos não pode. Então, ela é bem mais complicada de tratar, principalmente quando é descoberto antes do bebê entrar na fase de alimentação exclusiva, porque a mãe tem que passar por toda uma dieta super, hiper, mega, extra restrita, e aí muitas acabam desistindo de amamentar, porque não conseguem, né, se privar de tudo. Mas assim, quanto à intolerância ou a PLV, ter algum estudo específico que indique
o consumo de leite, o consumo de tal leite, ou não consumo, faz com que apareça, ainda é muito, a gente ainda está muito às escuras. Geralmente os estudos com alimentos relacionados, né, a alimentos, eles duram 5, 10 anos até eles chegarem a uma comprovação específica. Que até é uma coisa que eu lembrei na faculdade, quando eu fazia faculdade, estava na modinha do óleo de coco. Né? Todo mundo botava óleo de coco no café, tudo era óleo de coco. E eu lembro que a nossa professora falava muito, gente, isso começou agora. Existem os benefícios, né? Mas a gente ainda não sabe a longo prazo se vai trazer algum malefício para algum grupo específico, que eu, no meu caso, né, eu tenho gastrite também. Eu não consigo consumir nada com óleo de coco porque eu me sinto mal. Então, para pessoas que têm algum problema a nível de estômago, ele já pode não fazer tão bem. Então, assim, quando sai alguma coisa relacionada a algum alimento, a gente não pode bater o martelo e dizer, é assim, tem que esperar a longo prazo, vários estudos, até dizer assim, isso acontece por determinado motivo, no caso da alimentação. E a nutrição, a cada dia, ela está surgindo coisas novas. Hoje a gente fala uma coisa, amanhã já é outra. Então, assim, relacionado ao leite, dizer assim, o não consumo causa intolerância, ainda não há uma comprovação. Ou o consumo antes do tempo, agora volta atrás. O consumo de leite antes dos 6 meses, ele pode, talvez não causar intolerância à lactose, mas ele vai trazer malefícios ao bebê. Por quê? Porque o organismo, até os 6 meses, ele ainda não está preparado para receber nenhum outro tipo de alimento. O intestino, o estômago, ele ainda é imaturo. Ele só está preparado para receber o leite da mãe. A gente costuma dizer que a natureza ela é muito perfeita, porque até o leite da mãe mesmo, ele é por etapas. Aquela primeira parte do leite, que é o colostro, que é o que sai nos primeiros dias, ele tem menos gordura e tem mais anticorpos, aí ele vai ficando mais gordo com o passar do tempo, então o leite ele vai amadurecendo junto com o bebê. Então, naquele momento ali, colocar para aquela criança consumir outros alimentos, a criança pode vir a ter algum problema a nível de intestino e de estômago pela imaturidade intestinal, que vai ser agredida com algum alimento que ele ainda não está preparado para receber, e a longo prazo ele pode vir a ter alguma inflamação, que aí pode acontecer intolerância à lactose, pode ter doença celíaca, né, que é a intolerância ao glúten, pode acontecer uma síndrome do intestino irritável, pode acontecer N coisas, mas assim, não especificamente consumir leite pode causar intolerância, mas ela pode trazer N coisas se consumida antes do tempo. Que até uma coisa que eu estou vendo muito agora é as mães começarem a introdução alimentar antes dos 6 meses. Cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho, mas a preconização da Organização Mundial de Saúde é que a criança só tenha contato com outros alimentos para ingerir após os 6 meses. Antes, a mãe até pode dar para a criança brincar, para ter aquele primeiro contato, para amassar, para jogar no chão, mas a recomendação de ingerir mesmo é após os 6 meses apenas. Muito bem, estamos chegando à reta final do nosso debate regional de hoje. Estamos há mais de 1 hora conversando sobre a importância de hidratação e também essa questão do leite, que também é um líquido e que o organismo também pode sentir as benesses ou não da ingestão do leite também. Para finalizar, Juscelino, alguma coisa mais que você gostaria de perguntar? Não, só agradecer a Aline, né, por ter aceito nosso convite mais uma vez, dizer que as portas, né, em nome aqui da direção, né, José Luiz, da regional continuam abertas, né, assim que precisar trazer alguma outra informação, ou até participar conosco de um outro momento da nutrição, né, Aline, já que você é nutricionista, a gente pode trazer um outro debate em algum outro momento, falando de assuntos nutricionais diversos, que não seja a água, ingerir água ou líquidos para a hidratação do corpo humano. Muito obrigado pela sua presença e fica aí o convite reiterado para uma próxima oportunidade, tá bom? Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível, sempre que vocês precisarem fazer algum momento, e como eu falei aqui, foi uma troca, né? Também aprendi um pouco com vocês aqui. Então, quando precisarem de mim, se eu estiver disponível no dia,
é só falar que a gente marca. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, um bom fim de semana, um ótimo sábado e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Obrigado. Para vocês também. Valeu. Muito bem, debate regional chegando ao final. Hoje trabalhamos com a questão da água, a importância da água, Juscelino, no organismo. Como ela falou, né? Nós temos muito mais água do que outra coisa no nosso organismo. Como a terra. Tem mais água do que terra. Pois é, rapaz, né? A água é vida, né? É vida. Eu costumo até dizer que eu não sou muito apaixonado por tipos de culinárias, comidas, mas se tem uma coisa que eu faço com muito prazer é beber água. Também. Você acredita nisso? Acredito. Eu tenho um enorme prazer, eu fico saciado e gosto de fato de beber água, e a prova disso, ó, ando com a minha garrafinha para todo lugar, já criei o hábito há muito tempo, já há mais de 5 anos, de andar sempre com a garrafinha de água para ter o costume de estar sempre ingerindo água. É importante. Água é vida. Água é vida. Gente, obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana. No próximo sábado, o Debate Regional volta aqui na 90,3 e também nas nossas plataformas digitais. Juscelino, forte abraço, bom fim de semana. Valeu, ótimo bom. abraço a você, Zé Luiz, e a todos os nossos ouvintes. Até o próximo sábado, permitindo Deus. Tchau, valeu.